Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um testemunho de um ex-adventista. E esse testemunho, tenho certeza que vai impactar você, porque é diferente dos outros testemunhos que a gente ouviu aqui. Nós vamos falar com um irmão que ele adentrou a doutrina adventista mesmo praticamente sem frequentar a igreja. Como isso? Como que isso é possível? Ele vai contar essa história para você aí. Quando eu ouvi, eu fiquei assim impactado, mas como tem cabimento? Como que pode isso acontecer? É bem forte esse testemunho dele. Ele chegou aí a fundo por muitos anos no adventismo, mas não frequentou a igreja e, por fim, foi despertado. De qualquer maneira, eu vou trazer ele aqui para contar essa história para nós. É o nosso irmão Marcos Nonato, vai estar entrando com a gente aqui. Olá, meu irmão Marcos, como é que você está? Tudo bem? Olá, meu querido. Bom dia, paz do Senhor a você e a todos. Obrigado pelo privilégio, né, de estar contando aí um pouquinho da minha história no adventismo. Uma história um pouco diferente, Um pouco mas não deixa diferente. de, mas não deixa de ser, de fazer parte do adventismo. É verdade, irmão Marcos, nós estamos há quase um ano tentando gravar. É ou não é verdade? Acabei de falar para minha mãezinha aqui que está do meu lado. Estou na casa da minha mãe, né, em São Quando eu Paulo, podia, em quando eu Americana. podia, o irmão Marcos não podia. Não posso, estou trabalhando demais, estou rodando com o Uber para cima e para baixo. E aí, quando o irmão disse, estou podendo, eu disse, agora eu não posso, estou no trabalho também, não dá. Verdade, verdade. E aí, Isso quando tem deu um, isso tem um nome, tá? qual é o nome? Exercício de paciência. É verdade. É verdade. Mas fica tranquilo, né? Tudo no tempo Prazer de Deus. grande. Verdade, com certeza. É verdade, verdade. Então, hoje estamos aqui finalmente para contar essa história. Eu tenho certeza que você de casa vai ficar impactado, né? Como Deus age na vida das pessoas, né? De formas que muitas vezes a gente nem imagina. E Deus agiu na vida do irmão Marcos Donato. Primeiramente, irmão, da onde que você é? Qual é que é a sua idade aí? E como que você teve seus ramos aí dentro do cristianismo, antes de entrar no adventismo? Como que você conheceu a Cristo Jesus ou é de berço? Como é que foi isso? Conta para nós. Eu tenho 60 anos, né? Fiz 60 anos em novembro. Estou na terceira idade, né? A chamada melhor idade. Estou bem feliz, né? Porque, graças a Deus, cheguei com saúde, né? Muita disposição. Estou aguardando até uma resposta de uma entrevista de trabalho. Amém. Nasci em Santos, São Paulo, mas saí de Santos aos 11 anos. Nunca mais voltei a Santos para morar. Morei em uma cidade chamada Suzano e ainda como adolescente morei no Rio pela primeira vez, né? Nos anos 70, 77, final de 77, e retornei a Suzano e acabei indo para o Rio de Janeiro, onde morei praticamente metade da minha vida. Eu sou reformado do Exército, né? Paraquedista do Exército, o chamado Boina Vermelha, sou músico, trabalhei na banda de música do Exército, então morei praticamente metade da minha vida no Rio de Janeiro. Sou de berço evangélico, berço cristão, né? A minha mãe já nasceu no berço cristão, meus avós, os pais da minha mãe se converteram quando minha mãe ainda, acho que nem era nascida, né? Então sou de berço cristão, sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Antes de conhecer o Adventismo, já tinha frequentado outras igrejas, né? Já tinha frequentado a Igreja Batista, já tinha frequentado lá no Rio algumas comunidades, né? E eu servi no Rio, fui para Mambaí, Mato Grosso do Sul, de lá fui para Fortaleza, onde eu conheci o Adventismo. Quando eu conheci o Adventismo, melhor dizendo, eu estava em Fortaleza. Entendi. No ano de 2009. 2009. Tá, e como é que foi? Antes de conhecer o Adventismo, você frequentou, era frequente em alguma igreja ou não estava filiado a alguma instituição? Estava assim. Quando eu estava em Fortaleza, como acho que todos sabem, tem igrejas que são tradicionais em bandas e orquestras. Oh. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja que, a maioria das Assembleias de Deus, aquelas de médio para grande porte, tem bandas de músicas e orquestras. E algumas têm até bandas e orquestras. Depois, se tiver um tempo, eu explico a diferença uma aulinha aqui a particular, né? Com todo respeito. A diferença entre banda de música e orquestra. Tem uma diferença, mas esse não é o foco agora, né?
E é também a Congregação Cristã no Brasil, também é muito tradicional, tem uma banda muito boa. E nas Forças Armadas, não sei se os irmãos sabem, você sabe, é muito comum os músicos das Forças Armadas, seja PM, Exército, Marinha Aeronáutica, a grande maioria deles são evangélicos. Por quê? Porque começaram a estudar música na igreja, começaram a tocar na igreja, chega a época de ir para as Forças Armadas, ou para PM, ou bombeiro, e quando entra nessas forças, lógico, naturalmente já vão para a banda de música e faz carreira. E assim foi comigo. Entendeu? Então eu sou nascido e criado, e nessa época, quando cheguei em Fortaleza, conheci lá um pessoal da banda que já me levaram na Assembleia de Deus, né? E eu toco instrumento de sopro, eu toco clarinete, toco saxofone. E lá tinha lá era uma orquestra muito boa. Até na Assembleia Legislativa nós tocávamos. A banda da igreja, para vocês terem uma ideia. E lá tinha as partituras, tinha arranjos, mas não tinha o sax barítono, saxofone barítono. Saxofone é uma família, né? Tem o soprano, que o pessoal chama de reto, tem o alto, tem o tenor, tem o barítono, tem o baixo. E no quartel, eu tocava o clarinete na banda do quartel, né? No 23BC, em Fortaleza. E tocava nas apresentações, eu tocava o sax barítono, porque não tinha ninguém para tocar. E na igreja faltava exatamente alguém, faltava o instrumentista e o instrumento, né? E eu, com o mesmo instrumento que eu tocava na banda do Exército, eu tocava lá na igreja, assim, foi um período muito legal. E foi exatamente nessa época que eu conheci o Adventismo. Tá, então agora vamos chegar no ponto. Agora explica para nós como que você conheceu o Adventismo e como que você começou aí a estudar a partir disso, e explica para a gente a questão de você conhecer o Adventismo e não estar afiliado a nenhuma igreja. Quando eu digo filiado, não estar dentro de um templo e ficar tantos anos no Adventismo. Você ficou quantos anos no Adventismo? 12 anos e meio. 12 anos e meio no Adventismo. De fevereiro de fevereiro de 2009 a agosto de 2021. Tá, então explica para nós aí como que você conheceu o Adventismo e como que ele entrou na tua vida. Antes de falar exatamente no início, eu queria compartilhar com vocês que eu sempre amei profecia. Sempre amei profecia, sempre amei o livro de Daniel, e principalmente Daniel e Apocalipse. Mas é claro, né? Quando eu cheguei em Fortaleza, eu já tinha lido o livro de Apocalipse umas 8 vezes. Comecei a ler a Bíblia de pequeno, né? Comecei a ler a Bíblia a primeira vez, eu tinha 9 anos. Então, e realmente eu não entendi o livro de Apocalipse, como muitos não entendem. Porque é um livro extremamente profundo, né? Ele é simbólico e literal. Então, ali precisa mesmo de ter um conhecimento. E hoje eu sei, né? Que para conhecer Apocalipse tem que conhecer Daniel e conhecer também os profetas, né? Salmos e profetas. Está tudo ali, né? Se não tiver essa visão, fica difícil a interpretação. Não então, é como só eu falei, Daniel. Isso é importante. Não é só Daniel. Não é só Daniel. Vamos dizer assim que Daniel e Apocalipse são os principais, né? Os dois principais, né? Mas tem todos os profetas maiores e menores, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? E por aí vai, né? Tá tudo ali. Não, o livro de Malaquias tem 4 capítulos, é tremenda e é extremamente profundo, né? Também. Então sempre amei profecia e tinha muitas dúvidas na minha cabeça, muitas perguntas na minha cabeça que ninguém respondia. Participei de vários seminários escatológicos. Era um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, né, a famosa EBD. Mas tinha muitas perguntas, muitas questões que não eram respondidas, né? E vários seminários, vocês terem uma ideia, todo seminário que eu participava, eu colava logo no apresentador. Era o primeiro ali da fila, né, nos locais, e quando eu terminava já ia no apresentador, me explica isso, me explica aquilo, né? E uma vez eu não esqueço, não vou falar o nome por questão de ética, um pastor que é falecido, muito conhecido na Assembleia de Deus, e ele era mestre, ele era bom, mas com algumas divergências, né? E foi em Fortaleza. Foi antes de eu conhecer o Adventismo. Eu fui nesse seminário 3 dias. A igreja não cabia. A igreja, tudo bem que a igreja não era muito grande, mas a igreja não era tão pequena, que tinha galeria. E eu saía do quartel correndo, pegava minha esposa
E até difícil até para conseguir um lugar, porque estava muito cheio. E já no primeiro dia, acabou o primeiro dia, né? Eu já fui perguntar para ele, queria que o senhor me dissesse quem é besta do Apocalipse. Ele virou para mim e, sem pensar, falou assim: olha, não é assim. Eu não posso te dar essa resposta. Eu tenho que estudar, me aprofundar. Você não tinha WhatsApp, né? Na época. Você me deixa seu e-mail comigo, depois eu te dou a resposta. Bom, até hoje eu estou aguardando a resposta. Não, até porque não é uma resposta. Pelo menos ele foi até coerente, porque não é uma resposta fácil de dar. Como é que eu vou chegar para ti? Quem é a besta? Né? É uma questão que hoje a gente tem um vislumbre de quem pode ser a besta, e a gente sabe que está tudo apontado para o futuro. Agora, eu não posso chegar aqui na câmera e dizer a besta é fulano de tal, ou é tal religião. Não é assim, né? Verdade. Bom, vamos lá então, por causa do tempo não espera, né? E aí, então, eu comecei a ler na internet, não tinha YouTube como tem hoje, né? Mas na internet eu teve aquela crise nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, você sabe bem do que eu vou falar. Então teve aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, aquilo ali me chamou muita atenção, eu comecei a pesquisar, né? E quem crê no arrebatamento secreto, crê que Jesus vem a qualquer momento, né? Então eu também acreditava nisso. E aí comecei a pesquisar, descobri lá um camarada que tinha vou chamar de canal, né? Não é bem canal, porque não era vídeo, era tudo por escrito. É os chamados blogs. Blogs. Obrigado, irmão. Estava tentando lembrar ontem, não lembrava. Ele tinha um blog muito grande, muito vasto. Ele é do Rio. E aí comecei a ler. E depois eu vi o telefone dele, liguei para ele. Aí descobri que ele era do Rio. E ele era da Igreja Maranata. E ele já estava sendo discipulado por esses grupos adventistas. E aí, conversa vai, conversa vem. E olha, meu irmão, antigamente o celular era limitado, né? Não tinha WhatsApp, que nem hoje, né? Tem a chamada de vídeo, tem a chamada de voz no WhatsApp, que é gratuito, né? E antigamente era no fixo mesmo, né? No básico, né? Nossa, teve um mês que a conta de telefone veio lá em cima. Bom, para resumir a história, ele me convidou então para esse acampamento, lá em Contenda, no Paraná. Acho que você deve conhecer, né? Não conheço. Não conhece? Não. Fica do lado de Araucária, fica a 50 quilômetros de Curitiba. Poxa, eu morava em Fortaleza, bem longe, né? Ele me convidou, minha esposa não quis ir. Antes disso, ele já me colocou, já me passou meu contato para um irmão. Pode falar o nome aqui? Pode falar. Irmão Rogério Buzzi, que é um dos líderes até hoje desse movimento. E esse irmão Rogério Buzzi começou, né? Você é especial, aquela história que todo mundo já sabe, né? Que você é especial, então você se sente, né, super especial, porque Deus está te chamando e tal. Bom, resumindo, fui no acampamento. O acampamento era num sítio, né? Esse sítio era uma parte, era o Jairo, era no terreno, no sítio do Jairo, mas o irmão Rogério morava do lado, eles eram vizinhos, e os dois eram os líderes. E cheguei lá, muita gente, irmão Wagner, muita gente de outras denominações. Conheci o Luiz, né? Luiz Fernandes, que me convidou, que fez o convite, inclusive me buscaram no aeroporto, olha que é longe, hein? Me buscaram no aeroporto, inclusive. E ali conheci o Jairo, tinha muitos livros, né? Livros de Ellen White, e ali conheci muitos irmãos, tinha muitos de outras denominações e tinha também muitos adventistas. E ali tive contato, então, e eu, né, que muito interessado, sempre fui muito curioso, muito interessado nessas coisas, entrei de cabeça. Uhum. E aí, eles trouxeram todo aquele pacote para você, digamos assim. A parte profética, que é uma das primeiras coisas que eles apresentam, para mostrar como que eles estruturaram a ideia da igreja em cima daquelas profecias. E como você disse que gostava de profecia, talvez isso tenha te fisgado um pouco. Porque com certeza. Hoje a gente sabe que não é verdade, é uma mentira, mas a gente tem que admitir que é uma mentira muito bem contada.
Eles desenham para você de uma maneira que você, nossa, realmente faz muito sentido. Para quem não pesquisa a Bíblia, realmente olha, faz muito sentido, né? E aí se intitula e coloca no peito assim, ó. Bom, nós temos a verdade. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, tá? Você foi num acampamento, né? E ali eles te introduziram a mensagem, você aceitou fazer parte. Como que funcionava essas reuniões e por que isso não era dentro da igreja? Como que funcionava? Mostra para nós essa estrutura das reuniões de vocês durante esse tempo. Como é que funcionava isso? Bom, foi assim. Então, esses dois eram os líderes. O Jairo, que hoje é pastor, e esse Rogério Buzzi, que tem um bom conhecimento, dentro do Adventismo, né? Ele tem um excelente conhecimento. Então, esses dois eram os líderes. O irmão Rogério, acho que foi excluído, porque ele era ancião e foi excluído. O Jairo, eu não lembro se ele foi ancião. Eu acredito que não. Se foi, não lembro. Eles eram os líderes. Tinha outros líderes, até uns jovens, uns rapazes muito jovens, muito novos. Né? Isso em 2009, né? Mais de 10 anos, 15 anos atrás, né? E tinha uns irmãos ali também que tinham recém saído da igreja adventista e muitos de outras denominações como eu. Era muito organizado, era um acampamento como todo outro qualquer. De manhã, aquela palestra, aí tinha o café da manhã, o estudo de manhã, tinha almoço, tinha estudo à tarde e à noite, e tinha um horário livre. Mas muito bem organizado. Mas quero dar um adendo aqui, que eu não sabia. Lá no acampamento eu descobri que tinha um programa de televisão na rede, acho que era CNT. Tinha um programa de televisão que estava ligado, vamos dizer assim, ao grupo. O nome desse programa é O Amanhã Hoje. O apresentador do programa era o Jairo Carvalho, né, que é o dono do sítio lá. Ele era o apresentador do programa. De vez em quando o Rogério Buzzi também falava e alguns outros irmãos, uma vez, muito raramente falavam. E isso foi um motivo da discórdia, né? Mais para frente, se for o caso, eu falo. Então, esse programa, um programa numa TV aberta, apesar de ser domingo bem cedo, acho que era 7h30 da manhã, tinha que acordar cedo, né? Para assistir o programa. Então, muita gente acabou conhecendo o grupo, esse movimento, por causa do programa, entendeu? Uma coisa ligou a outra. E chegando lá, descobri que tinha esse programa, porque tinha uns vídeos lá, né? Acho que colocaram lá e eu andei assistindo. E depois disso que eu voltei para Fortaleza, eu assistia todo domingo, né? Assistia o programa. Bem interessante, né? Que o programa falava basicamente sobre profecia, sobre o fim dos tempos, sobre profecia, mas tinha uma mensagem característica, não sei se eu posso falar. Pode falar. A mensagem, vamos dizer assim, o carro-chefe, vamos chamar de carro-chefe, a mensagem principal é que a besta ia voltar e seria João Paulo II, mas eu explico. João Paulo II morreu, porque, voltando um pouquinho, os adventistas acreditam que o Papa, que o anticristo, ou a besta, será um Papa. Todos eles até hoje acreditam nisso. E eles não eram diferentes, né? Acreditavam nisso, então eles diziam... Eu conheço isso, e eu sei de onde que vem. Apocalipse 17, que eles falam que a besta que era e não é mais aparecerá. E exatamente. Ela é o 8º rei, mas procede do 7. Então eles entendem que o Papa vai ressurgir, vai ressuscitar. Então eu já ouvi essa explicação absurda muitas e muitas vezes. E de Tem fato, pé nem cabeça. O que você falou, de fato, existem muitos dentro da igreja adventista que pensam assim, acreditam piamente assim. Então, mas não era o Papa que ia aparecer, um demônio com a aparência de João Paulo II ia simular uma ressurreição. E aí também, isso até hoje, né? Se você for no site lá do Vaticano, a tumba de João Paulo II é filmada em 24 horas por dia em tempo real. Não sei se mudou, acho que não. Então, fizeram vários folhetos, e o Jairo fez até livros sobre isso. Aí, meu irmão, aí é complicado, né? Então, essa era a mensagem principal, junto com questão de alimentação, de não tomar café, de guardar o sábado, tudo aquilo que a gente... Todo aquele pacote.
Deixa nós entender aqui. Eu quero que os irmãos entendam e eu também quero entender. Tá. Você voltou para Fortaleza. E como que funcionava a reunião de vocês? Vocês trocavam, não sei se tinha naquela época já um grupo de mensagem, tipo WhatsApp e tal. Vocês trocavam informações? Como que vocês se falavam e como um grupo, vocês se reuniam, digamos assim? Como que você conseguiu se manter dentro das doutrinas, mesmo sem estar numa igreja de quatro paredes? Explica para nós. Boa questão. Então, não tinha grupo de troca de mensagens, não tinha. Praticamente eu fiquei sozinho com a minha esposa. Fiquei sozinho com ela. Foi um baque muito grande. Acabamos saindo da igreja. Uma das primeiras coisas, né, ninguém me impôs, mas é aquela história, né? Como é que você vai ficar num lugar que prega coisas totalmente diferentes? Então, ainda fiquei. Mas quando eu fui para Fortaleza, para o Paraná, já sabia que não ia poder continuar, não tinha como continuar. Então, Sim. com muita dor no coração, poxa, tocava na orquestra, né? Fiz uma amizade em pouco tempo, né? Fiz uma amizade. Um ano que eu estava ali em Fortaleza, que eu fui para Fortaleza em janeiro de 2008, um ano praticamente. Primeira coisa, saímos da igreja. Conversamos lá com. Também, vou te interromper mais uma vez. Isso muito Vontade. por causa também da mensagem de que as outras denominações são Babilônia. Então, você Exatamente. Claro, claro, pode claro. se lá. E aí, por isso, você deixou de frequentar outra denominação para ficar ouvindo aquela mensagem. E pelo que você me falou até no particular, isso era... Essa mensagem vocês acompanhavam semanalmente. Como é que era? Conta para nós. Então, aí não tinha nada, né? Saímos da denominação. Eu e minha esposa, dia de sábado, a gente fazia o nosso culto em casa, sábado de manhã. Lá em Fortaleza tem lá a Beira-Mar, né? Beira-Mar, a gente, quase todo sábado a gente distribuía esses folhetos e outros, né? Distribuía sábado à tarde, depois do pôr do sol. A gente ia distribuir folhetos e a gente passava para algumas pessoas essa mensagem, mas assim, sozinhos. De vez em quando conversava com o Jairo e com esse irmão Rogério, mas sozinhos, basicamente sozinhos. E como Entendeu? que Ficamos. chegava esse material para você, os folhetos? Correio? Mandava correio. E eu levei bastante coisa também. Eu voltei com a mala cheia de folheto. E o Jairo, inclusive o Jairo, eu não lembro agora o mês, mas ele foi, em 2009, ele foi com a esposa e os filhos lá. Passou uns dias lá em casa. Entendi. E tinha uma questão de ordenança, obrigação de dízimo, à distância? Não, tinha nada disso. Não. Tá. Não tinha, não tinha. Mas assim, foi bem dolorido, viu? Foi a questão da gente sair da Assembleia, né? Porque quem é músico sabe, né? Músico ama tocar, né? Então foi bem dolorido, mas e a família ficou contra mim, né? A família ficou contra mim e só minha mãe que me deu um apoio assim, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma serva de Deus, muito abençoada. Me deu um apoio assim, não me senti tão sozinho, mas assim, a família, lógico, ficou todo mundo contra, né? Que a maioria da Assembleia de Deus, né? A maioria evangélica. Quem não é da Assembleia de Deus é de uma outra, de uma outra igreja, né? Não Sim. foi fácil, não. Deixa eu te perguntar, essa liderança que te doutrinou ali naquele acampamento, depois pelos vídeos que você assistia na televisão, tanto na televisão como, não sei se YouTube ou algum outro tipo de canal, essa liderança, ela não permitia, não deixava que você fosse em uma igreja adventista realmente local? Qual era o problema de divisão? Você pode falar tudo aqui, não tem problema nenhum. O que fez eles serem... Porque, pelo que você está falando, eles eram dissidentes já. Sim. Né? Eles já eram dissidentes, então você estava fazendo parte, estava sendo convertido a um grupo de dissidentes da Igreja Adventista, mas que mantinham a fundo todas as doutrinas, entre aspas, da igreja, as oriundas de Ellen White, exceto uma, você já me falou no particular. Mas, então, eu quero saber se eles te proibiam de frequentar a igreja adventista, ou se existia alguma, como é que é, alguma restrição,
ou se existia alguma doutrinação em cima disso, ou algum tipo assim, aviso, cuidado, não vai. Diz para nós, conta para nós o que eles explicaram a respeito disso. Porque eu acredito que até foi uma dúvida sua. Bom, se essa é uma mensagem adventista, por que eu não posso ir numa igreja? Você deve ter perguntado para ele. Diz para nós aí qual era a mensagem que eles diziam para as pessoas, os seguidores dessa ramificação. Olha, não lembro de ter perguntado para eles, Wagner. Mas também ninguém me proibiu de ir na igreja adventista, até porque eu fui. Em Fortaleza eu fui 1 ou 2 vezes. Ninguém me proibiu, mas existia essa vou chamar de recomendação, uma orientação, né, para não frequentar nem ela e nem outras, por causa daquela doutrina que você já sabe, que eu falei, entendeu? Mas ninguém, abertamente, telefone, pessoalmente, ninguém nunca me proibiu. Mas existia uma coisa quase que natural. A gente, com tanta coisa, né, com tanta coisa nova para mim, para minha esposa, a gente não tinha como fazer o que na igreja adventista. Entendi. Entendeu? Só por causa da doutrina da Trindade. Por causa da doutrina da Trindade. Então, exatamente. Ele se tornou dissidente por causa da doutrina da Trindade, pelo que você falou, né? Foi. Entendi. E diz uma coisa, você estava começando a falar ali, eu acabei te interrompendo. Eu estou fazendo perguntas porque eu também sou curioso quanto a isso. Fica bom. É a primeira vez que a gente vê aqui uma pessoa que se converteu ao adventismo num grupo de dissidente. Olha, isso é novidade para nós também. A pergunta é, bom, eles foram dissidentes da igreja adventista por causa da doutrina da Trindade, não acreditaram, no caso assim, a igreja não aceitaram. Com certeza a igreja também não aceitou eles foram para um outro lado e começaram a pregar. Mas eles trouxeram a mensagem por completo do adventismo? Diz para nós, trouxeram com 100%. Mas 100 ou 200%, porque tem gente que é muito radical. Como é que eles eram nesse quesito? Por exemplo, os costumes, vestimenta, alimentação, guarda de sábado e tudo isso. Como que era tratado dentro dessa ramificação dissidente? Olha, eu vou falar de um modo geral. De um modo geral, acredito que até hoje é assim, esses grupos, eles são mais radicais. Eles são mais radicais quanto à vestimenta, quanto ao café, que eu brinco, né? O calcanhar de Aquiles do adventismo, né? O café, quanto à alimentação, básica, eles assim, e também são mais adeptos aos escritos de Ellen White. Eles acreditam e seguem muito mais os escritos de Ellen White. Muito mais. E você caiu a fundo nisso também? Mais ou menos. Questão da vestimenta é complicado, né? Questão da vestimenta é complicado e normalmente as mulheres, né, que sofrem mais nessa questão. A verdade é essa, né? Então, não impus nada para minha esposa, né? Continuou usando a calça dela, mas ficava aquele negócio meio no ar, né? Entendeu? E não sei se eu vou ter oportunidade de falar, mais para frente, depois nós conhecemos um grupo lá, no município próximo, e aí, meu irmão, foi complicado. Mas tudo bem. Um grupo? Não, vai, fala, por favor. Então, no outro ano, em 2010, um ano depois, praticamente um ano depois, nós conheci uma irmã que eles eram de Maranguape, ficava a 30 quilômetros de Fortaleza, 30 quilômetros de onde eu morava. Eu morava no bairro chamado Bairro de Fátima, né? Aliás, eu morava no bairro Jardim América, perto do quartel que eu trabalhava, e esse município ficava afastado, né? Uns 28 ou 30 quilômetros. Conheci, não sei como, conheci por telefone, conversamos e começamos depois a nos reunir com esses irmãos. E aí, meu irmão, radicalismo total. Eles também eram dissidentes? Dissidentes também. Ela, o esposo dela, tinha 2 filhas, né? Uma filha não seguia muito, uma outra filha
seguia, né? Fazia parte das reuniões de sábado, tinha mais alguns irmãos, todos dissidentes. Todos dissidentes. E essa irmã era muito radical. Eu sou sincero a dizer, né? Influenciado por ela, e ela mesma pegava muito no pé da minha esposa. E fez a minha esposa até parou de usar calça. Entendeu? E assim, ela olhava até o que a Nioete escrevia sobre roupas, né? Tem coisas, você sabe, né? Sim. Ela deixou escrito sobre roupa. Ela seguia aquilo ali, eu procurava seguir. E o marido dela, que até é falecido, né, hoje, extremamente radical. Eles contavam pra gente, eles estavam numa situação difícil, uma casa muito simples, Wagner. Morava num município simples, uma casa muito simples, uma casa praticamente com 2 cômodos, né? E os dois, ela e o esposo dela, comentavam que muitas das vezes parentes iam lá dia de sábado levar comida, levar alimento, e eles não aceitavam. Eles voltavam porque dia de sábado eles não aceitavam, não recebiam alimento. Olha só. Ignorância, né? Porque é o que Jesus falou, né? O sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Radicalismo total e não ficamos muito tempo, não. Não aguentamos ficar muito tempo, não. Por menos de um ano a gente separamos. Daí vocês pararam de frequentar essa, mas não abandonaram. Não, continuamos. A mensagem adventista, digamos assim. Bom, Wagner, irmãos que estão assistindo, é difícil. Olha, o engano é muito grande, é difícil. Depois que a gente conhece, e eu mergulhei de cabeça, né, acreditei nesse negócio. Foram 12 anos e meio. 12 anos e meio da minha vida. Só queria falar um detalhe. Logo no acampamento, eu sempre acreditei, os pentecostais acreditam assim, apesar de algumas diferenças, que o milênio vai ser literal e será na Terra, né? O assembleano acredita assim, com algumas diferenças, na questão do arrebatamento secreto. Então eu cheguei lá e comentava, né? O milênio vai ser na Terra e tal. Aí logo já, não, o milênio vai ser no céu, a Terra vai estar toda destruída. E interessante, né? Que logo no início eu conheci, então, esse milênio que eles acreditam que vai ser no céu, e qual foi o ensinamento que me tirou do engano, que abriu meus olhos? O milênio. Exatamente esse. Exatamente esse. É muito profundo, né? O milênio é muito profundo. Parece que pode parecer uma coisa simples, mas é muito profundo. E aí, irmão, você ficou, então, nessa doutrinação, você ficou por 12 anos. Fiquei por 2 anos e meio, estava longe, né, em Fortaleza, fiquei quase 4 anos em Fortaleza, não é muito longe, a passagem aérea é muito cara, o ônibus é muito, muito sofrido, né? Então, mas todo acampamento, todo ano tinha esse acampamento lá em Contenda, e todo ano eu ia. Todo então vocês tinham uma reunião anual, digamos assim. Anual. E ali confraternizavam, junto, enfim, todas as coisas. E esse movimento cresceu, viu? Cresceu? E eles cresceu. Eles estão ativos hoje? Olha, estão ativos, mas bem menor. Bem menor porque houve uma divisão. Alguns foram para a Igreja Adventista. Né? O Jairo, que hoje é pastor, abriu ele dividiu, né? Abriu uma igreja lá em Curitiba e tem um canal. Ele tem um canal, né? Pode falar? Pode. Ele tem um canal no YouTube, Quarto Anjo. O nome do ministério era tinha um nome, tá? Esse movimento tinha um nome, tinha um ministério. Ministério Quatro Anjos. Vou repetir. Ministério Quatro Anjos. E todas as literaturas, livros, tinha lá a marca lá, Ministério Quatro Anjos. Quando houve a divisão, aí o Jairo mudou o nome, Ministério Quarto Anjo Advertência Final, que é o nome do canal dele no YouTube. E aí, o irmão Rogério hoje ele tem um canal no YouTube, não é bem um ministério, mas ele tem um canal no YouTube que o nome é A Verdade sobre o Fim. E com esse nome tem vários seguidores. Entendeu?
tem vários seguidores em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, gente do Brasil inteiro. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. E no Nordeste tem muitos grupos dissidentes. Não sei se você sabe, Wagner. No Nordeste tem muitos grupos dissidentes, mas é muito grande. Os grupos dissidentes são enormes. E o pessoal, e esse pessoal desse grupo de dissidentes, eles se comunicam no WhatsApp hoje em dia? Eu acho que sim, né? Sim, com certeza. Minha última, já no finalzinho, já fazia parte. Tem grupos, como nós temos nosso grupo, né? Nossos grupos. Tem grupos no WhatsApp, tem estudos no WhatsApp, orações, e todo sábado, como é tradicional no meio adventismo, tem um culto online, nesse canal A Verdade sobre o Fim, tá? Do irmão Rogério, são dois líderes, né, principais. É o irmão Rogério Buzzi, hoje ele mora em Cascavel, e o irmão Rogério Elias, que mora em São Paulo, ali na Taboão da Serra. Chegando em São Paulo, vindo de Curitiba, logo ali no início, ele, a família, eles moram ali. Irmão Rogério Elias, senão, uma pessoa maravilhosa. Nossa, uma família muito querida. E eles, dentro do Adventismo, eles têm um bom conhecimento, né? Então, hoje, eu estava vinculado a esse grupo. No início, eu fiquei com o Jairo, mas por causa da distância, né? Tem até uma foto engraçada, que depois eu vou contar aqui. Por causa, poxa, eu no Rio, né? Porque em 2011 eu voltei para o Rio. E lá no Rio tinha muita gente. Lá no Rio sobrou um remanescente, literalmente falando, né? Sobrou um remanescente lá, o irmão Sidney, que morava em Bangu, né, que é a zona oeste do Rio. Então, todo sábado a reunião é na casa do irmão Sidney. Mesmo depois da divisão, porque lá chegou a ter um local de reunião. Lá no Rio, antes da divisão, tinha um local de reunião. Muita gente aceitou a mensagem, muita gente, que eu falo, alguns adventistas saíram e outros de outras denominações como eu foram se unir nesse grupo. Só que aí, quando houve o racha, né? Quando houve o racha, ficou insustentável, né? Ficou insustentável. Aí o dirigente entregou e aí ficou, então, sobrou o irmão Sidney. Quando eu voltei para o Rio no final de 2011, né? Transferido para o Rio, a gente se reunia, então, e o Jairo de vez em quando ia. E quando o Jairo dividiu, acho que eu já estava no Rio. Foi mais ou menos no ano de 2011. Eu fiquei e... Não sei se pode falar, acho até engraçado. Pode falar, irmão. Inclusive, então, teve um acampamento, ele fez um acampamento em 2011, eu fui até de carro, né, do Rio para Curitiba, e lá eu fui consagrado a presbítero. É bem engraçado, né? Eu e o irmão lá de São Paulo, o irmão William, também muito bacana, nós fomos consagrados a presbítero e fazia parte do ministério 4 anos de advertência final. Mas aí, por questão da distância, e acabamos desanimando e falei, já não tem como continuar. E fiquei, então, depois de um tempo, me filiei à Verdade sobre o Fim. E hoje tem gente no Brasil inteiro que de uma certa forma, né, é vinculado a esse... Não é o que eu estou te falando, não é um ministério, pelo menos que eu saiba, não. É o nome de um canal, A Verdade sobre o Fim, e que tem todo sábado estudos online. O estudo é online, cada sábado um que prega, um que ensina, e por aí vai. Legal, irmão, legal de saber. E diz uma coisa, como que foi, então, o teu despertamento? Como que você acordou assim para dizer, não, essa mensagem aqui não é verdadeira? O que te fez despertar e hoje está andando em novos caminhos? Olha, antes de falar no despertar, só queria falar um detalhe aqui. Eu gosto muito de ler. Ultimamente tenho andado meio preguiçoso, mas já li muito. E eu li, não vou dizer para vocês que eu li todos, porque estaria mentindo, e vocês sabem, é muita literatura da famosa, né, Ellen White. Mas li muitos livros de Ellen White, li muitos. Só o Grande Conflito eu li 2 vezes. Só que assim, esse ministério, eles não tinham um Grande Conflito, eles fizeram um similar, com outro nome, A Grande Controvérsia. Já ouviu falar? Sim, sim. Entendeu? Então eles fizeram um que é a mesma coisa, com algumas poucas diferenças, acredito. Então o nome do livro é A Grande Controvérsia. Um livro, não estou me gabando, não, longe de mim. Um livro com quase 600 páginas. Li 2 vezes,
aquele livro Patriarcas e Profetas. Eu conheci um adventista lá em Fortaleza, que morava no meu prédio, né? Tentou até me doutrinar também, me deu aquela coleção. Então eu li aquela coleção, eu li praticamente todos. Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, praticamente todos. Aquele Desejar de Todas as Nações, li 2 vezes. A Grande Controvérsia, li 2 vezes. Posso dizer para vocês o seguinte: os principais livros da Ellen White eu li. E minha esposa nunca foi muito fã dela. E eu sempre a defendi. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou, não sei se a palavra certa é essa, né? Mas não aceito de jeito nenhum os ensinos dela, porque os ensinos dela não passam pelo crivo da Bíblia. De jeito nenhum, né? Não tem como, não tem como. E eu defendia, hein? Defendia ela. Defendia. Bom, 12 anos, né? Como é que não vai defender? Irmão, como que foi daí o teu despertamento? Como que você... Então, aí o que aconteceu? Eu já estou aposentado há quase 12 anos, né? Em julho eu faço 12 anos. Então já mandei mudando um pouquinho, para não falar muito, né? Para vocês não se assustarem. Já andei mudando um pouquinho de residência. E aí em 2020, quando estourou a pandemia, nós estávamos em Santa Catarina, Florianópolis. E ficamos muito preocupados, eu e minha esposa ficamos muito preocupados com os nossos pais, né? A minha sogra estava com câncer, estourou a pandemia, meus pais, meu padrasto e minha mãe muito idosos, em 2020, nós resolvemos voltar para Minas. Continuava adventista, entendeu? Continuava adventista. A gente se reunia dia de sábado e tal. Voltamos para Itajubá, uma cidade chamada Itajubá, no sul de Minas, cidade muito boa, sul de Minas. Lá tinha um irmão, né, que está lá até hoje, o irmão está aí, e lá a gente nos reunimos, né, voltamos para lá, nos reunimos. Aí, nessa fase, eu não estava participando muito desse ministério, né, a verdade sobre o fim. Voltei assiduamente a participar e nós nos reunimos, né, no sábado era na minha casa, sábado era na casa dele. Bom, e depois de um ano, né, ali tinha problema né, minha esposa bem mais nova do que eu, queria trabalhar, tinha problema, questão do sábado. Bom, resolvemos então mudar para Indaial, 2021. Abril de 2021. Mudamos para Indaial, uma cidadezinha muito, muito bonita, cidadezinha muito gostosa. Cidade com 80 mil habitantes, fica do lado de Blumenau. Aí moramos lá, mudamos para Blumenau. Inclusive o rapaz até que fez a mudança, ele é pastor, né? Daquele Ministério Mevan. Somos amigos até hoje. Bom, moramos 3 meses, minha esposa fez uma prova lá pro SESC Senat, né? Em Blumenau passou. Aí mudamos para Blumenau, né? E depois desse tempo todo, né? Depois desse tempo todo aí no Adventismo, continuava, né? Guardando sábado, participando. Aí teve um sábado, no final de sábado. Eu gosto muito de YouTube, né? Até hoje. Gosto muito, principalmente estudo, gosto muito. Lives. E tava lá no YouTube e vi lá um rapaz lá, de óculos, com a barbinha meio rasa, chamado Luiz Shimoyama. E achei interessante ele falando sobre a vinda de Cristo e ele deu uma palhinha sobre o milênio. Me chamou a atenção. Vou repetir. Isso foi no agosto de 2021. Aí continuei assistindo outros canais dele até que me deparei com o milênio. Meu irmão, assisti e falei, tem alguma coisa errada aí. Milênio na Terra. Quer dizer, milênio no céu, né? Me confrontou. E realmente, né, os textos não batiam milênio no céu. Bom, e essa semana, né? Nessa semana, continuei assistindo, conheci o canal do hoje do Pastor Igor, e depois do Pastor Pedro, canal ID, e lá tem muitos estudos, né? Você sabe, né? Tem muitos estudos, muitos temas, né? Variados. E conheci então o canal do Venha o Teu Reino, canal ID, e continuei assistindo junto com o canal Reino Eterno, né? Do Luiz Shimoyama e esses irmãos. O primeiro foi o Luiz Shimoyama, foram instrumentos de Deus. Imagina.
Eu imagino. Eu não falei para vocês que eu sou chorão, né? Sou igual uma... Mas eu começo a parar de chorar e eu começo aqui, ó. Eu começo aqui daqui a pouco. Eu costumo dizer, né, que eu sou igual manteiga. E aí, irmãos? É assim, ó. Pode falar, pode falar. Os irmãos entenderem, quando o irmão se recompõe aí, quando a gente encontra de fato o evangelho verdadeiro, a gente vê como Deus é bondoso para com a gente, né? Longânimo. Pode passar 12 anos, pode passar, que nem no meu caso, aí 30 anos, não importa quanto for passar, não importa. O que importa é que Deus alcança. E se chegar o momento e ele tiver que falar no meu coração, como falou com o irmão Marcos, ele vai tocar. O irmão Marcos era uma pessoa... Com certeza. E ele não... É uma pessoa inquieta. Ele estava em busca de conhecimento, sempre foi. E Deus chegou no momento de tocar ele. Usou aí o irmão Luiz, usou o pastor Pedro, o pastor Igor, que são pastores que andam com a gente hoje, né? O irmão Marcos, hoje, ele é meu irmão, ele tem o mesmo conhecimento que eu, a gente já... Glória a Deus. Da mesma fé, acho que já faz uns 2 anos, né, irmão Marcos, que a gente está aí nessa caminhada Sim, já há mais de 2 anos. Mais 2 anos que a gente está junto aí nessa caminhada também. E eu partilho da mesma coisa que você. Quando eu conheci esses camaradas aí, sabe, foi difícil também. Porque confrontar essa mentira que nos foi contada, como é que você desmancha isso? Não tem outro jeito. É com a Bíblia. Só a Bíblia. Pastor Igor, pastor Pedro, eles estão focados na Bíblia. Não adianta você correr para um lado e para o outro. Ele vai te levar para onde? Para a Bíblia. E eu não estou querendo dizer aqui que eles são infalíveis. Não, pode ter erro na doutrina, pode ter. Se claro, Deus mostrar para mim, mostrar para o irmão Marcos, mostrar para eles, tá tudo certo. Mas hoje, o que nós encontramos aqui é muito profundo. E faz a gente enxergar o quão distante nós estávamos da mensagem verdadeira. Vou deixar o irmão continuar aí. É verdade, irmão. Assino embaixo aí tudo que você falou. E esses pastores, eu quero aqui dar o testemunho. São homens de Deus, que eu amo. Pastor Gleison, também em Curitiba, pastor Pedro, pastor... Aproveitar para fazer a declaração de amor, né? Os pastores, os irmãos. Também te amo, meu irmão. Tive o privilégio de conhecer sua mãe, a irmã Vera, que é uma bênção, o irmão Douglas. Vamos lá, pastor Márcio, pastor Damásio. Somos um só corpo, do qual o cabeça é Cristo. Nosso rei, nosso general, né? Então, assim... São pessoas voltadas para a palavra. E como você falou, né? Se houver algum erro, alguma oscilação, um puxa o outro, né? Um puxa o outro. Então, o que eu ia falar também? Então, sim, aí, só para concluir, né? Que eu não concluí. Com uma semana estudando esses canais, acho que já na sexta-feira da próxima semana eu falei para minha esposa: estou fora do Adventismo. Ela olhou assim para mim: como assim? Estou fora do Adventismo. Tudo que eu aprendi até hoje, mentira. Tudo errado. A única coisa que eu queria até compartilhar aqui rapidamente. Tem tempo ou é vontade? Tem tempo, irmão. Pode falar. Então tá bom. Obrigado. Eu falo a beça, né? Queria compartilhar apenas um detalhe. Como ex-assembleano, né? Como nascido e criado na Assembleia, e aprendi assim. Eu passei 45 anos da minha vida acreditando no pré-tribulacionismo, ou no tal do arrebatamento secreto. Sim. E Deus foi tão bom comigo. Aliás, acho que a única coisa, assim, todo respeito, né, às pessoas, nada contra as pessoas, né, irmão Wagner? Nada, nunca contra pessoas, contra pastores, não. Contra os erros doutrinários, contra as heresias. Isso nós temos que ser contra. E temos que ser firmes. Mas assim, já quando eu fui para a campanha, esse irmão Luiz foi uma bênção na minha vida. Porque eu entrei logo, nós começamos a conversar no telefone e eu falei da questão da vinda de Cristo, né? Eu sempre fui muito vidrado na vinda de Cristo, ou como eles falam lá no arrebatamento, que eles separam, né? Arrebatamento da vinda. Sendo que o arrebatamento é um evento dentro da segunda vinda. Não é verdade? Verdade.
Mas antes no acampamento, eu compartilhando com ele, ele falou assim, meu irmão, ele falou assim, como que você acredita nisso? Que a igreja não vai passar a grande tribulação? Eu falei, mas eu, 45 anos da minha vida, acredito nisso. Sabe o que ele falou para mim? E vai orar que Deus vai confirmar no teu coração. Meu irmão, orei 3 dias. Num desses dias, Deus me deu um sonho. Não foi pesadelo não, tá? Foi um sonho muito forte. Sabe o que eu sonhei? Que o mundo estava devastado, nós estávamos na grande tribulação. No sonho, eu estava no chão, num local assim, descampado, todo aberto, e sozinho, e eu tinha que fugir. E aí Deus falou no meu coração, essa doutrina não é verdade. Bom, ali, quando eu fui para o acampamento, eu já não cria no arrebatamento secreto, eu já não cria no pré-tribulacionismo. E hoje eu vejo que muitas pessoas continuam acreditando. E é uma tristeza para mim, porque eu tenho tio que é pastor, pessoas da minha família, outros irmãos queridos, mas as pessoas não abrem a mente, querem ficar acreditando nisso. Gente, não tem como. Fatores, né? São 2 fatores. É o fator da pessoa que realmente, não, eu acredito assim, porque eu li, mas existe hoje, infelizmente, um fator por detrás que ele é muito triste de se falar. Mas como essa mensagem de tribulação, de perseguição, ela é uma mensagem dura, a gente não pode dizer que não é. Claro que é. Opa! Muitas igrejas não querem pregar isso, porque isso afugenta. Diz, não, fica tranquilo, irmão Marcos. Tu não vai passar pela tribulação, Deus vai te tirar antes daqui. Né? Então, assim, é mais fácil eu afagar o teu coração dizendo que tu não vai passar dificuldade se tu estiver ao lado de Cristo, do que eu te dizer que não. Tu vai passar por essa dificuldade, mas Deus vai estar ao seu lado, que é o que a palavra apresenta. Então é muito mais fácil hoje falar assim, né? Como é que tu vai cativar uma igreja? A melhor forma de tu cativar com alegria, com paz, é dizer, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Quando chegar o momento, nós vamos ser tirados da terra. Só que quem ficar terá a segunda chance, né? Que não é verdade. Então, assim, é uma salada de fruta exatamente para não orientar a igreja e não preparar. O problema é que a igreja acaba não ficando preparada, acaba não se preparando para esses eventos que são importantíssimos. Exatamente, é o que eu falo para as pessoas. Se tu não estiver preparado, para te dar ouvido à mensagem da besta, é um estralinho. É muito fácil. Verdade. Tu não está esperando perseguição, e aí eu penso exatamente assim. Entendeu? Tu não vai querer isso na tua vida. Por que eu vou querer para minha vida perseguição? Me ensinaram que eu não vou passar por ela. Sendo que muitos estarão nesses momentos aí. E aí, ou vai ter que aprender e vai ter que realmente suportar, ou você vai se dobrar aí a todos os eventos aí que está mostrando com relação ao trono da besta, que vai se surgir exatamente nesse momento. E esse é o grande problema. Nós vemos igrejas evangélicas inteiras que não preparam os seus membros para esses eventos, né, irmão? É verdade. Então, uma coisa, isso eu digo, o que eu aprendi de bom no Adventismo, uma das coisas que eu aprendi de bom foi isso aí. Porque eles realmente, só que eles também interpretam errado, né? Eles acreditam que é 70 semanas, que já aconteceu as 70 semanas, você sabe disso. Eles acreditam nisso, o que é um absurdo. E também eles acreditam, de uma certa forma, eles não estão errados, né? Eles acreditam que a grande tribulação são 3 anos e meio. Na verdade, a grande tribulação são 3 anos e meio, mas o período todo são 7 anos, né? Sim. Os primeiros 3 anos e meio de tribulação e o segundo período, lá, os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Mas eles acreditam só nos 3 anos e meio. Né? E também você sabe que eles têm lá uma coisa, até para conhecimento dos irmãos, né? Eu sei que tem outros irmãos aí que não são adventistas, que vão assistir, é a questão de fugir, né? A questão era muito batido nessa tecla. Aliás, eu não falei, nesse grupo que eu fiz parte, ela tinha uma orientação. Isso era uma orientação, tá bom? Se por um lado não tinha essa orientação, essa imposição, né? Não, você não pode ir na igreja adventista, você não pode ir na assembleia. Não, isso não tinha. Essa imposição não tinha. Mas tinha uma imposição. Tinha uma imposição não, tinha uma orientação. Mas uma orientação muito incisiva. Não mora em litoral.
porque eles acreditam que o litoral, as cidades vão ser, toda a cidade litorânea vai ser inundada. E eles acreditam que tem que fugir para o mato. Gente, mas o que adianta fugir para o mato com o celular na mão, com toda a tecnologia? Não adianta. Nós sabemos, né? Essa é uma mensagem de 1800 e pouco. Aí o problema todo é o seguinte, essa mensagem que você falou do litoral eu já ouvi também, e isso é Ellen White que escreveu. Ela escreveu realmente que isso vai acontecer. Entendeu? Sim. É uma profecia dela para esses dias, né? E a questão de fugir para o mato é aquilo, o decreto dominical, e quando chegar, acabou, né? Eles falavam sobre o decreto dominical lá, irmão? Claro, muito. E o pior, hein, é que lá em Minas, onde morava minha mãe, eu fazia academia lá, né, e fiz amizade com o pastor Batista. Foi bem na época que o Papa Bento XVI renunciou e entrou esse que está aí, né, o Papa Francisco. E ali, eu conversando com ele na academia, ele falou assim, você quer dar um estudo lá na minha igreja? Olha só, meu Wagner. Eu preciso até pedir... Eu até encontrei com ele depois, eu pedi até desculpa para ele. Ele, não, tá tudo certo. Não, eu fui lá num dia de semana e dei um estudo, assim, do conhecimento que eu tinha e daquilo que eu aprendi lá no Adventismo. Foi legal, tinha bastante gente. Aí dei um estudo sobre o Papa, sobre o que estava chegando. Mas, assim, hoje eu vejo que foi uma coisa sem pé sem cabeça, né? Sim. Entendeu? Uma coisa sem pé sem cabeça. Então, e eu acreditava piamente, viu? Eu acreditava piamente nesse decreto dominical, que nunca vai acontecer. Não está na Bíblia, não está na palavra. Não adianta. E outra coisa, né? E hoje eu fico muito feliz, a gente vê como Deus cuida dos seus filhos, né? E ele já está lá em Apocalipse 12, né? A igreja, acredito que, se eu estiver errado, pode me corrigir, eu acredito que alguns serão mártires, mas eu creio, que a maior parte da igreja vai para o deserto. Vai para o deserto para quê? Deus vai tirar a igreja do sistema. Claro que não vai ser piquenique, claro que não vai ser para ficar comendo fruta. Pode até ser que tenha fruta, né? Quem sabe. Mas vai ser o quê? Para tratar a igreja e sustentá-la e tirar ela do sistema. É a única forma de Deus cuidar da igreja e tem aqueles que serão mártires. Mas, pô, você não morar na cidade litorânea, você fugir para o mato sem ter condições. E tem gente fazendo isso, viu? Tem gente fazendo isso. É complicado. Do terror, né? Mensagem terrorista que coloca. Do terror. Então, na verdade, a mensagem adventista é para que já faça isso agora. Tipo assim, sempre foi pregado isso. E tem muita gente que segue. Ó, já vai para os campos hoje, já foge das grandes cidades. Essa é a mensagem que Ellen White deixou. Irmão, quando você, então, começou a estudar com os pastores, aí eu tenho certeza que você conheceu o Evangelho do Reino. O que mudou na tua vida no momento que você conheceu isso? Essa mensagem, que é a mensagem bíblica central, né? O Evangelho do Reino será pregado a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando você conheceu aí esse Evangelho e essa mensagem apaziguadora que nos traz esperança, nos coloca no tempo proposto e nos dá uma missão. Tipo assim, ó, nós somos as testemunhas que vamos levar essa mensagem ao mundo. E não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem dizendo, vem para cá para minha igreja, não é essa a mensagem. A mensagem é anunciar o reino vindouro de Cristo. Anunciar que um reino será estabelecido sobre todos os reinos, aqui nessa terra, né? Não é lá no céu. Quando o irmão entendeu essa mensagem, e aí foi começando a estudar, novamente reestudar e desfazer tudo aquilo que você tinha aprendido. O que mudou na tua vida? O que você pode testemunhar a partir deste tempo? Isso aí foi o quê? 2011, 2012, né? Não, desculpa, 2021 você falou, né? Foi 2021. 10 anos depois, né? 2011. Foi 2021. Mudou tudo, né? A gente trouxe paz, trouxe alegria, né? Trouxe paz, trouxe alegria, trouxe convicções, né? Tem também a questão abriu mais o entendimento, né? Sobre o que está proposto para a igreja gentílica, né? Porque nós somos um só corpo, né?
Mas nós somos a igreja gentílica, não é verdade? Então, é isso. Não tem muito o que falar. Trouxe alegria, trouxe paz e tirou aquele jugo pesado, né? Porque é um jugo pesado. É um jugo pesado. É um jugo muito pesado, é um fardo muito pesado. O jugo de Jesus é leve, o fardo é suave, o fardo é leve, né? Mas é um jugo muito pesado e digo para vocês que como pode, né? A gente acreditar numa coisa que não está na palavra. Mas a gente sabe quem está por trás do engano, né? O engano é muito grande. Parece que quanto mais a gente vai para o fim, parece que acho que é verdade. O engano parece que é mais forte, né? Vai aumentando. Sim, com certeza, com certeza. Nós somos livres, né? Eu sempre digo o seguinte: nós somos livres até para não pecar, né? Eu não vou pecar porque meu irmão está vendo ou porque alguém vai me entregar para o pastor. Não, eu não vou pecar porque eu primeiro sou livre e porque eu amo a Deus. Não vou desagradá-lo. Se eu pecar, vou desagradá-lo. Então, sou livre até para não pecar, né? Então, vai fazer 3 anos agora, né? Mas parece assim, a sensação que eu tenho hoje é que eu nunca tive lá no Adventismo. A sensação é muito boa. Parece que a vida toda parece que eu já estava pronto para essa mensagem, parece que eu já conhecia. Acho que só faltava o tempo, né? Mas eu agradeço a Deus, né? Que me suportou, né? Com seu amor, com sua misericórdia, né? Me manteve, né? Nesses 12 anos e meio aí de engano, né? A tua história ela é inspiradora porque você sempre foi em busca de conhecimento, querendo ou não. Por mais que a gente saiba que o Adventismo não traz uma mensagem coerente, em tudo, eu acredito que Deus viu a disposição do teu coração em buscar, em querer aprender, em querer sempre buscar sabedoria, estudar, né? Não deixar assim, eu não estou aberto para outras mensagens. Eu sou uma pessoa que eu acredito que você deve ser da mesma maneira. Eu escuto todo mundo, pode ser diferente de mim. E o que você falar, eu vou botar na balança aqui. Eu vou pesar. A balança ela não é pesada com o meu achismo. Ela é pesada na palavra. A palavra é que vai pesar essa balança para ver se é coerente ou não aquela mensagem que eu estou ouvindo. Só que se eu não tiver a oportunidade, se eu não der a oportunidade de uma pessoa falar, primeiramente, eu não vou conseguir absorver nada do entendimento dela e pesar. E eu também não vou poder ajudar aquela pessoa se ela estiver errada. Entendeu? Então, eu preciso estar atento todos os dias a aprender, a ensinar, né, ao teu coração maleável, a ser bereano. O que é ser bereano? É tu pesar tudo que está sendo dito na palavra. Se não tiver em conformidade com a palavra, irmão, esquece. Mas a gente precisa estar disposto a ouvir. Eu trouxe um texto para você e eu vou ler para você. Mais ou menos dentro da tua história aí, o que. Amém, amém. Tá lá em Provérbios 8. Provérbios é aquele livro maravilhoso, né? Eu amo. E olha só que interessante. O título desse capítulo 8 se chama A Excelência da Sabedoria. O que seria a excelência da sabedoria? Seria eu ser um erudito? Dizer que eu tenho toda a verdade? Não, não é isso. Olha só que interessante. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Atendei, ó simples, atendei, ó simples, o quê? A prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Você está entendendo que a sabedoria, ela não significa
que a gente vai estar todo momento certo. Não é isso, a busca da sabedoria não é o dizer, não, eu estou com a primosia, eu estou com a palavra verdadeira, não. É você estar neste caminho, buscando por ela. É você estar neste caminho, nesta cidade, junto às portas, né? E saber ouvir, identificar a voz de Deus. E a voz de Deus, ela está aqui, ó. Somente aqui, na palavra, tá? Então, se eu ouvir alguma coisa que o irmão Marcos está me trazendo aqui, eu preciso pesar isso com a palavra. Eu peço, e se isso fez sentido, eu vou ter a sabedoria de entender e pegar isso para mim, entendeu? Então, assim, antes de qualquer coisa, a excelência da sabedoria é o que a própria palavra nos apresentou, é a prudência. Você quer ser sábio? Seja prudente. Quer ser sábio? Saiba ouvir, saiba filtrar e passando isso tudo ao fio da palavra. Tudo no fio da palavra, né? Se a palavra testificar no coração, assim como testificou no coração do irmão Marcos Nonato, que a palavra seja o teu alimento, que essa palavra venha encher o teu coração. E antes de qualquer coisa, saiba, a sabedoria ela precisa ser buscada. E não tem outra maneira de você buscar a sabedoria, a não ser estudando a palavra de Deus. Irmão Marcos, eu gostei muito do teu testemunho. Eu gostaria que você deixasse aqui as tuas considerações finais para todos os irmãos que estão ouvindo, né, essa mensagem hoje. A gente gostou muito de ouvir a tua história. E, por favor, deixa para nós aí as tuas considerações finais aí sobre esse testemunho. Olha, eu agradeço o irmão Wagner, o carinho, a amizade, né? A oportunidade de estar testemunhando de um período da minha vida, né? 12 anos e meio da minha vida. E agradeço a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu, né? De abrir, de me mostrar. Não estou nem... Desculpa, eu troquei as palavras. Agradeço a Deus a oportunidade. O fato de Ele ter aberto meus olhos, né, para a verdade. E a mentira, como dizia a minha saudosa avó, né, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Chegou a verdade, a mentira é destornada. E vivemos num mundo de muito engano, de muita mentira, né? E eu creio que cada vez, como eu falei agora há pouco, cada vez mais o engano aumenta. Imagina quando o diabo for precipitado, na metade da semana, né? Na última semana ele vai ser precipitado do segundo céu para a terra. Imagina o tamanho do engano, o tamanho da mentira. Tanto que está lá em Apocalipse, né? Que o falso profeta, né, inspirado pelo diabo, vai fazer sinais e prodígios. Vou repetir, ele vai fazer sinais e prodígios. Agora, uma coisa, nós temos a convicção, porque Jesus deixou registrado, os escolhidos não serão enganados, porque Jesus deixou escrito que em Mateus 24, quando ele diz que, desculpa, me fugiu agora o texto, mas tem um texto lá, um verso lá que Jesus fala, né, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Não será possível. Por quê? Porque o escolhido, ele tem o conhecimento, ele tem a base sólida, ele tem a prudência, como o Wagner acabou de falar. Então, louvo a Deus, né, por ter me aberto meus olhos, me tirado desse engano. E uma coisa que eu fiz, né, assim que eu conheci essa verdade, né, eu bloqueei os contatos para que deixasse Deus continuar, né, tratando comigo, né, me mostrando a verdade. E logo depois, louvo a Deus por isso também, logo depois que eu tomei essa decisão, eu conheci o canal do pastor João Martinez, CACP, né, se eu não me engano, e ali tinha um testemunho do nosso irmão Gleison Pércio, que eu tive o privilégio de assistir o testemunho dele. Todos os vídeos que ele fez, 2 livros, né, primeiro e segundo volume, eu compartilhei ontem com o Wagner sobre isso. Todos os vídeos que ele fez, ele escreveu o livro e depois ele fez vídeos usando os capítulos do livro. Eu acompanhei todos, assisti todos, e muito me edificou e muito me fortaleceu. E também quero mandar um abraço para o irmão Gleison, mandar um abraço para a Manília, que também, logo depois do irmão Gleison, eu conheci o testemunho da Manília para o canal do pastor Martinez, logo depois. E até
troquei todo respeito, troquei uma pequena, falei com a irmã Lília, né, ali no Face, né, trocamos ali umas pequenas palavras, e me ajudou bastante, me edificou bastante, e a minha oração é que outros sejam alcançados, né, no nosso canal remanescente, nesse canal do irmão Wagner, tem sido uma bênção, o canal do irmão Rodrigo Custódio, uma verdadeira bênção também, para que possamos, e que mais irmãos adventistas, né, são nossos irmãos, com certeza, que mais irmãos, como outros já estão sendo alcançados, que mais irmãos encontrem realmente a verdade pura e cristalina da palavra, da Bíblia, não de livros, né? Não de livros que não se completam com a Bíblia, né? Então eu louvo a Deus e que Deus abençoe todos os irmãos aí, e quando os irmãos orarem, orar por mim, pela minha família, né? E porque a gente sabe que a batalha é grande, né? E só para concluir, né? Já falei demais. Eu estava trabalhando de Uber em Curitiba, né? Não estou mais. Toma muito tempo, é muito cansativo. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu não estou tendo tempo nem de assistir direito às lives, nem de evangelizar. Me deu oportunidade de eu falar no Uber para as pessoas, e Deus começou a me dar oportunidades. Olha só. Tive algumas experiências de falar para evangélicos e não evangélicos do evangelho do reino. Esse evangelho que é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho que Jesus pregou, que é o evangelho que os apóstolos pregaram, e que é o evangelho que nós temos que pregar. Tá bom? Toda glória, toda honra para Deus, para Cristo. E Deus abençoe. Um grande abraço, irmão Wagner. E quem sabe, né, tem muita vontade de conhecer pessoalmente, né? Só pela tela não dá, né? Se Deus quiser, vai chegar. Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí nessa missão de falar do Evangelho do Reino. Eu aproveitar que eu vou deixar uma palavrinha aqui pro irmão Gleison, né? Esse irmão aqui, ele ganhou um livro seu num comentário. Foi. O segundo volume. Porque o Gleison... rapaz, eu vou caprichar nesse comentário para ganhar. Como é que foi. Isso, bem lembrado. Eu te falei ontem, né? No particular. O segundo volume, quando o Gleison fez o segundo volume, ele falou, olha, eu vou sortear 2 livros. Eu vou sortear 2 no Instagram, vou sortear 2 no YouTube. No Instagram, acho que foi sorteio, né? Até falei ontem que foi comentário, não foi. No Instagram, ele falou até que foi sorteio com os filhos dele. E no YouTube vai ser o melhor comentário. Ah, meu irmão, eu caprichei. Eu sei que dei trabalho para o irmão Gleison, né? Porque foi um textão. E realmente eu ganhei. O livro chegou lá em casa. E lógico, né? Chegou, já li o livro, já comi o livro. Amém. E realmente, que Deus abençoe o irmão Gleison também, que faz um trabalho... esses irmãos, irmão Gleison, irmão Wagner Omos e irmão Rodrigo Custódio, entre outros. Vocês fazem um trabalho só mesmo lá no Tribunal de Cristo. Nós vamos ver a recompensa que vocês vão receber para a glória de Deus. Porque eu sei que vocês não fazem pela recompensa, vocês fazem por amor às almas. Esse tem que ser o nosso foco, né? Amor às almas. É verdade. Amém, meu irmão. Fiquei muito contente com essa entrevista. Obrigado. Os irmãos, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas os irmãos que estão assistindo chegaram até o fim aqui. Irmão Wagner, eu quero saber que mensagem é essa que tocou no coração do irmão Marcos Nonato, que você está falando aí do Evangelho do Reino. Tem algum material, alguma coisa disso? Tem. Eu vou deixar aqui embaixo. Opa, aí sim. Completa para você fazer com a gente esse seminário. São 13 aulas. Vai estar aqui embaixo. Você clica aqui nessa playlist completa e você assista a todas essas aulas. Depois você volta aqui para me agradecer, falar comigo. Eu tenho certeza que assim como tocou no meu coração, tocou no coração do irmão Marcos Nonato, vai tocar no seu coração. E tudo aquilo toda aquela bagunça de datas que nunca fechavam, juízo investigativo, 70 semanas que já se concluíram ou não, tudo isso que não faz sentido, vai começar a fazer sentido. Porque você vai ver todos esses pontos, todos esses aspectos proféticos que a Igreja Adventista faz, esse malabarismo,
agora vai começar a fazer sentido e, principalmente, você vai saber que você faz parte desse ministério dos últimos dias. O evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, assim, quer conhecer um pouco mais? Aqui embaixo, vou deixar o link aqui, você vai lá nesse link, você clica no link e, então, você pode aí estar acompanhando todo esse material que está sendo preparado, especialmente para você. Irmão Marcos, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, e vamos conversando por aí, tá bom? Amém. Quero deixar um verso aí para todos aí. Claro. Já é um hábito meu, né? Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.